Maracanã, lá Léo Lepre e Ricardo Lai trazem as reportagens pra gente. Boa noite, pessoal, bem-vindos ao Troca. Boa noite, Diniz, boa noite a todos. Conversar com o Luiz Gustavo. Luiz, o que dizer para a torcida do São Paulo depois de uma noite como a de hoje? E eu também queria que você dissesse o que você falou com os jogadores naquele momento no primeiro tempo que você chamou o grupo a se reunir depois do terceiro gol do Fluminense. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que desde quando eu nasci eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Muito obrigado ao Luiz Gustavo, capitão do São Paulo hoje. Declarações bem fortes aqui na saída de campo do São Paulo depois dessa derrota por 6-0. Vamos lá. Rui Costa, dirigente do São Paulo, executivo de futebol, fala aqui no Troca de Passes sobre essa noite terrível para o torcedor depois da goleada sofrida para o Fluminense 6-0. Vamos ouvir o Rui Costa. É claro que o Luiz Gustavo, ele, como capitão, e a gente viu isso, a postura dele no primeiro tempo, ele estava realmente muito desconfortável com a situação, não era o que ele queria, ninguém imaginava um 6-0, mas de tudo que ele disse, e que você disse que amanhã vocês vão sentar, vão conversar, vão escutá-lo. Passado já mais ou menos meia hora de tudo que ele falou, é muito cedo ainda, mas o que vocês ali avaliam que ele tem razão no que ele disse? Em quais pontos que ele atacou, ou que ele foi mais incisivo, que vocês acham que ele tem razão na cobrança para a parte de cima do clube, né? Visando ali até a diretoria do São Paulo? Ele tem razão no sentido de mostrar sua indignação. É só essa razão que eu posso dar a ele. Depois de um resultado como esse, repito, vergonhoso, vexatório, que não condiz com a história do clube, que não condiz com o trabalho que se busca fazer todos os dias, ele manifestou sua indignação. É difícil para um atleta com a história dele, e ele deixou isso claro também dentro do vestiário, nós de alguma forma ficamos todos marcados com isso, e ele está sob violenta emoção ainda, saindo do jogo, né? E aí, claro, ele cobra de todos, fez uma autocrítica também, e somos todos responsáveis, cara. Agora não é o momento de apontar o dedo para o treinador, para os jogadores, somos todos responsáveis, inclusive eu que estou aqui, todos nós somos responsáveis, e todos nós temos que ter a capacidade de entender o que gera num atleta um resultado como esse, e depois atuar com racionalidade dentro daquilo que nós temos que intervir. Agora, não há nada que justifique o resultado de hoje, não há nada que justifique a forma como a equipe se comportou, e repito, nós só temos que pedir aqui perdão ao torcedor, desculpas, e retomar o caminho com muito trabalho, com muito comprometimento, porque não há outro caminho. Ô Rui, você comentou há 8 dias que esse não era um ano de fracasso esportivo. A gente também pode dizer que não é exatamente um ano de êxito de planejamento, né? A gente pensa até no jogo de hoje, 15 desfalques, a gente veio com 21 jogadores, sendo que 3 goleiros, né? Ou seja, 3 jogadores a menos no banco. O que o torcedor pode esperar de mudança em relação ao planejamento? Essa é uma crítica muito constante nas arquibancadas. O que você pode falar para o torcedor? O que a gente pode esperar de diferente para o próximo ano em termos de planejamento? Nós temos certamente equívocos.
nós não conseguimos manter um alto nível de performance, né? Eu não disse em nenhum momento que o ano era bom, positivo, e evidentemente que depois do resultado desses fica muito mais difícil de você justificar qualquer coisa, porque não tem muito o que dizer, a não ser que nós vamos trabalhar muito para retomar um caminho, né? E a partir da identificação de tudo que nos trouxe a esse ponto, é que nós temos que começar a trabalhar o 2026. Né? Nós já começamos a trabalhar, já estamos identificando perfil de uma série de aspectos que eu não devo dizer publicamente aqui, mas certamente nós temos o dever de ter um ano melhor e já começou, e com esse resultado de hoje, talvez não, com certeza nós tenhamos que fazer as intervenções mais imediatas possíveis. Por favor, eu não cheguei no início da entrevista, eu queria entender, o Crespo não veio dar entrevista no vestiário, ele chegou a pedir demissão, pediu para sair do São Paulo. O que aconteceu realmente no vestiário que ele não vi falar hoje aqui? Não, absolutamente não. O Crespo vai dar entrevista, né? O Crespo dará entrevista. Eu vim aqui antes do Crespo, porque entendemos que era fundamental em respeito ao nosso torcedor. Diante do que aconteceu hoje, não é o Crespo que tem que dar só a entrevista, nós temos que estar aqui falando, pedindo desculpas ao torcedor. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessários, porque é um momento muito duro para todos nós, né? O vestiário está em absoluto silêncio, em respeitoso silêncio por conta da vergonha que nós passamos hoje aqui e da vergonha que nós causamos ao nosso torcedor. O torcedor do São Paulo não merece isso. E por isso que eu estou aqui. Mas o Crespo vai dar entrevista normalmente, não houve nenhum pedido de demissão. Então, simplesmente a minha presença aqui é o respeito que nós temos ao nosso torcedor. Obrigado, gente. Obrigado, Rui. Obrigado. Tá aí Rui Costa, né, executivo de futebol do São Paulo. O lado bom é que deu as caras para falar nesse momento difícil, não deixou só pro Crespo explicar a derrota. Só o treinador como rosto, né? Porque fica na cara do treinador, né, uma derrota como essa. Bom ele ter se posicionado, assume a bronca junto com todo mundo. Agora, algo precisa ser feito pensando no próximo ano, né? O São Paulo ainda tem algo para disputar nesse campeonato. Esse que é o problema. O São Paulo precisa se remontar logo. Porque, vejam só, apesar de todos os problemas que o São Paulo teve no ano, não dá para dizer que o São Paulo tenha tido uma campanha decepcionante até. Porque o 8º lugar, com o futebol que o São Paulo tem jogado, com tanta gente fora, era mais comum, não sei se vocês vão concordar comigo, era mais comum o São Paulo estar mais abaixo. A questão é que tem uma característica desse Campeonato Brasileiro, né? Qual é? Do São Paulo para baixo, o São Paulo, a posição do São Paulo nesse momento, ela inaugura um bolo na tabela em que quase todo mundo foi uma decepção. É verdade. Né? Quase todo mundo se esperava mais futebol. Né? É um bolo de... E acima do São Paulo, inclusive, a gente pode até considerar que o Botafogo, que hoje é o 6º, está longe de ser uma colocação ruim, mas se imaginava ele brigando mais fortemente até pelo título. É um outro tipo de decepção. É uma decepção em outro extrato. Mas dali, ele inaugura uma porção da tabela em que praticamente todo mundo é decepção, talvez com exceção do Ceará, que se esperava mesmo uma campanha de sobrevivência. Ele está ali com alguma segurança, se mantendo, mas não é um lugar, não é um pedaço de tabela nem que alguém jogue bem. Né? Se olha aqui, esse time joga bem, é um time atraente, um time que correspondeu à expectativa. Então, acho que tem esse lado também. O que me chamou a atenção na entrevista do Rui Costa, afora o lado bom dele ter aparecido para falar, mas não me pareceu aceitar tranquilamente a entrevista do Luiz Gustavo. Que, embora não seja... Não rebateu, mas também falou que vai ter uma conversa amanhã. Ele parece não fazer questão de induzir a gente a achar que ele não dá razão ao Luiz Gustavo e atribuir ao aspecto emocional do jogo. Parece um pouco refratário, defensivo em relação à ideia das críticas diretas feitas à diretoria. Porque respinga nele também, né? Respinga nele. Porque, é claro, ele ajudou a montar o time, né? Exato. Então, se esse time foi montado e está dessa maneira, não as lesões, isso são circunstâncias mas também que a gente faz parte de quem, porque eu que escolho o nutricionista, eu que escolho o tipo físico, o tipo os profissionais, perfil de jogador contratado. Perfil de profissionais que estão ali. Isso está caminhando, isso é da diretoria. Claro. Isso é da diretoria, né? Seja ela da maneira que for, então essa responsabilidade eles têm. Eu só não gosto e tomo cuidado. Lógico que tem toda a emoção do jogo, mas assim, não foi esse comportamento do São Paulo o campeonato todo. Não. Então, se fossem mais jogos, seria mais fácil essa execração, que aqui no Brasil qualquer coisa... Tem se repetido de um momento pra cá, porque teve um começo muito bom do Crespo, surpreendente. Muito bom. Com atuações muito boas e resultados, né?
Só que houve uma queda vertiginosa, né? E o São Paulo, ele tá meio estagnado nesse marasmo. Aí vem um jogo assim, né? desse, E hoje foi uma... Aí vem um jogo desse que às vezes é só um jogo que acontece de mal, só que também pode ser algo daquilo que vem acontecendo. O Luiz Gustavo, ele fala isso porque ele é um dos que mais tempo passou lesionado. Então ele tá ali, às vezes, vendo de dentro tudo aquilo, eu quero voltar, não dá. Por quê? Então alguma coisa, lógico, o São Paulo já falou que ele tá atrás disso, Ele né? tá falando, assim, agora entender também, porque acho importante, assim, um atleta chegar, dizer indignação. que... Não é só mostrar indignação, porque um jogador se expõe no campo, por vezes, num clube que, estruturalmente, eu não estou falando em termos físicos, equipamento, pode ser esse o problema também, mas que não está pronto a competir dentro do que a imagem de São Paulo faz as pessoas esperarem, né? E aí o jogador se desgasta porque ele não entrega o resultado. Acho bom ele falar, ó, alguém tem que dar a cara. Não é só a gente aqui que vai dar entrevista após jogo para dar a cara. Ele não se eximiu procurando um culpado ou uma desculpa. Ainda ele se colocou junto, mas... Isso. Ainda que ele não tenha dito qual exatamente é o problema, assim, ele pode estar falando de estrutura física, que o São Paulo tenha ficado defasado em relação a outros clubes, ele pode estar falando... Ele não foi claro, né? Ele não foi claro. Mas agora a gente vai precisar entender, primeiro, como internamente vai ser recebida essa fala dele, porque a primeira reação foi de autodefesa do dirigente que veio falar, e tentar entender exatamente quais são os pontos. Porque assim, ó, a gente tem que falar de um futebol que ele sempre foi competitivo, cada um no seu momento, aumentou a intensidade, aumentou, é normal, vai melhorando a tecnologia, vai mudando algumas coisas. Só que os jogadores já não tiveram esse tipo de ciência, sempre foi baseado na ciência, só que hoje aumentou muito mais essa questão. O Mirassol é um exemplo disso. Por mais que o Mirassol não tenha jogado meio de semana, a estrutura do Mirassol, você fala, tem alguma coisa por acaso? Não, né? Que consegue realmente. Só que para isso eu preciso também, será que esses atletas, nós temos o nosso momento que a gente tem que se cuidar. Não é só dentro do clube. Por que tanta lesão muscular acontece? Um dos caras que o São Paulo conseguiu recuperar, que vem na contramão disso, foi o Ferreirinha. Ele veio do Grêmio, começou com dificuldade, pega os números do Ferreirinha. Hoje tá fora por lesão muscular. Hoje tá fora, mas você pegar o tanto de tempo que ele teve disponível no São Paulo, pode-se dizer que o São Paulo foi competente em colocar, a gente até falou isso. Sim. Agora, numa maioria, você fala, caramba, peraí, não é simplesmente se tá faltando ciência, tá faltando mão, tá faltando cabeça, tá faltando o quê? Faltando uma melhor alimentação desses atletas de cuidado fora. Então faltando algum cumprimento de compromisso com o jogador? Isso, às vezes pode ser um pacote um pouco maior. Nós não estamos falando de algo que é articular, né, Felipe Mansur? Tornozelo, o caso de Caleri, uma pancada. Por exemplo, do Ian Francisco. Isso acontece na temporada. O futebol você vive no limite. E esse limite pode te levar a ter um pouco mais de lesão, ter um pouco de azar, tudo bem, né? Mas que tem que identificar. E se o São Paulo está preocupado com isso, ele já externou. Agora, um jogo desse realmente ele traz um impacto muito forte.